Apoio Senai de Santa Catarina, a indústria do conhecimento. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Agenda do Vale Europeu, nosso programa de toda quinta-feira aqui, às 9 horas da noite, na TV Galega, a imagem da cidade. Hoje eu quero convidar vocês para acompanhar um pouquinho do trabalho do Clube dos Observadores de Aves do Vale Europeu, o COAV. Quem está com a gente aqui é o presidente do COAV, o Michael Moore, e vai falar um pouquinho sobre tudo que o clube faz, as atividades, e eu convido você para alçar esse voo com a gente. Seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem, Michael? Boa noite, Gisele, tudo bem? Então, tá bom. Seja bem-vindo ao programa. Eu acho que hoje a gente vai poder explorar bastante essas belezas que nem todo mundo conhece aqui da região, né? Que são as aves do Vale Europeu. Bom, o COAV nasceu em 2002, né? Explica pra gente primeiro o que é o COAV. Bom, Gisele, o COAV é um clube, uma organização não governamental que surgiu dentro da Uniaselv a partir de uma iniciativa de professores, alunos e equipe da diretoria da instituição, na época chamada então ASELV, participaram naquele ano de um curso introdutório à atividade de observação de aves. Esse curso foi ministrado por um ornitólogo do CEMAV, que é um órgão ligado ao IBAMA, em 2002, né, meados de 2002, e depois desse curso, então, nós resolvemos criar um clube para fomentar essa atividade na nossa região. Então, ele nasceu em 2002, foi dentro da Uniaselv que isso aconteceu, né? Isso. Surgiu em 2002. A Uniaselv é a instituição responsável por dar todo o suporte pelo COAV desde a sua criação. Nós temos todo o apoio de estrutura, apoio financeiro, a viabilidade para realizar as nossas atividades graças à Uniaselv desde 2002, desde a sua criação. Aliás, os sócios fundadores são pessoas da comunidade e pessoas ligadas também à Uniaselv. Ele nasceu justamente então do prazer de observar as aves como uma atividade de lazer. Isso. Esse prazer por conhecer as nossas espécies foi despertado principalmente a partir daquele curso inicial, né? Foi a partir dali que nós começamos a atividade e dali para diante, então, começamos a conhecer melhor as espécies da nossa região, o potencial turístico que a nossa região tem para essa atividade e a partir daí, então, começamos a atividade como uma atividade de lazer especialmente, né? Esse foi o nosso início. Aos poucos, então, fomos criando um objetivo de despertar na nossa região esse potencial turístico que nós temos e depois, então, focamos especialmente na atividade de educação ambiental através da prática da observação de aves. E esse tem sido hoje o nosso principal foco de atividades. Certo. E hoje, Maicon, quem participa do clube? Não são apenas pessoas envolvidas em biologia, enfim... Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar das atividades do COAV. Inicialmente foram pessoas, como eu falei, ligadas à Uniaselv, à comunidade. Éramos um grupo pequeno, não chegávamos a 20 pessoas. Aos poucos o número de associados foi crescendo. Hoje nós temos quase 100 pessoas associadas ao clube, né? Sim. E isso, pessoas de várias partes do Brasil, inclusive, não só da nossa região. E esse é um foco interessante da atividade, porque ao mesmo tempo que nós despertamos o objetivo de fomentar a atividade aqui na nossa região, nós também temos essa atividade fomentada em outros lugares do Brasil. Então, incentivamos outras pessoas pela prática da atividade. O que é legal é que dá para interligar não só várias cidades, mas o mundo, né? Essa atividade ela é praticada em vários lugares, o que permite essa interação, tanto para você conhecer, ter informações de outros lugares, como você visitar, né? Isso, Gisele, é uma excelente colocação. A atividade de observação de aves, ela iniciou na Inglaterra, né? Os aristocratas ingleses saíam nas suas grandes propriedades e começaram a criar interesse pelas aves das propriedades. E foi ali que iniciou a atividade de observação de aves. Hoje existem clubes de birdwatching, como é chamada a atividade internacionalmente, em vários países do mundo. O Brasil é o segundo país do mundo em termos de diversidade de espécies de aves. Segundo o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos,
esse ano a nossa lista de espécies brasileiras fechou em 1.835 espécies de aves. No território brasileiro? No território brasileiro, especificamente no território brasileiro. Isso faz com que países que já têm a prática, já têm o hábito, a cultura da observação de aves, tenham interesse em visitar o Brasil para conhecer as nossas espécies. Existem países na Europa que não têm 600 espécies de aves. Nossa, então, só para ter uma ideia, né? Só para ter uma ideia. Da grandiosidade. Isso, da nossa avifauna. Então, vir ao Brasil e conhecer as espécies é interessante para esse turista estrangeiro. Por isso que um dos objetivos do nosso clube é fomentar essa atividade como uma atividade turística. Sim. E hoje, agora voltando um pouquinho ali para o clube, né? Vocês têm categorias diferentes de participantes, apesar de toda a comunidade poder integrar esse clube, existem categorias que vocês dividem aí conforme as pessoas vão se interessando, né? Como é que funciona? Quais são essas categorias e como é que funciona para quem está entrando no clube? Bom, nós temos os sócios fundadores, as pessoas que iniciaram o clube. Os sócios fundadores também fazem parte da categoria sócio efetivo. Nós temos o sócio aspirante, que é aquela pessoa interessada em entrar no clube, começar a praticar as atividades com o COAV, e que passa por um estágio probatório, um período onde a sua participação é avaliada e depois então ele é convidado pela diretoria a fazer parte da categoria então sócio efetivo. Temos também uma outra categoria que é sócio mirim. Existe um grande número de crianças que são despertadas pelo interesse da atividade através das nossas palestras que realizamos na região e eles então acabam se associando como sócios mirins. Interessante. Sabe quantas crianças hoje participam? Hoje, associadas ao clube, nós não temos um grande número de sócios mirins. No entanto, no decorrer das nossas atividades, as pessoas são convidadas a participar. Então, nós temos um bom número de pessoas que participam das atividades, mas não são associadas. Na verdade, algumas pessoas têm um pouco de receio de se associarem a uma ONG. Nós passamos por um período, não o COAV, mas as ONGs, de maneira geral, no Brasil, acabaram caindo numa linha de descrédito, infelizmente, por uma série de atividades que aconteceram. Então, nós não focamos as nossas atividades somente aos nossos associados, mas a qualquer pessoa interessada, qualquer pessoa da comunidade pode participar de uma saída de campo, por exemplo, sem a necessidade de ser associado. Aliás, para se associar ao clube não precisa pagar nenhum tipo de mensalidade ou anuidade, já que a Uniaselv nos mantém. Então, nós não temos essa necessidade de exigência de associação.